Do zero, passo a passo, vamos aprender como fazer um dashboard aqui no Excel. Sim, tudo isso daqui que você está vendo a gente vai fazer do zero. Basicamente, como é que funciona o processo de fazer um dashboard no Excel? Temos uma tabela, uma planilha com informações. Você pode usar qualquer planilha diferente. Compra, venda, fluxo de caixa, estoque, logística, frete, RH, manutenção, precificação de bolo. Se você é médico, advogado, você tem uma tabela no Excel, você consegue utilizá-la para fazer um dashboard, tá bom? E é isso que a gente vai ver do zero, na prática. E aí você consegue aplicar esse conceito para outras áreas. A partir da tabela, vamos fazer aqui algumas análises, organizar, resumir aquela tabela, de modo a criar aqui o nosso dashboard no Excel. E o legal do dashboard é que ele é totalmente dinâmico e interativo, ou seja, à medida que você clica aqui embaixo, ó, nesses cartõezinhos, você consegue aí ter um filtro automático e instantâneo das informações do dashboard. Assim você tem uma facilidade bem grande nas análises. Aqui na esquerda também temos, ó, informações pontuais de valores totais. Informações resumidas, ó, total, quantidade, ticket médio, total de linhas, né, de pedidos, o produto que mais vendeu. Dá para fazer bastante coisa legal, ó, como você pode ver. Aqui em cima temos um gráfico de rosca para comparar a proporção das coisas. Aqui na direita um gráfico de colunas e aqui embaixo um gráfico de áreas, que nos mostra a quantidade de cada coisa. Mas, chega de enrolação, vamos lá do zero então fazer juntos esse dashboard aqui no Excel. Vamos lá. Para que possamos começar o nosso dashboard, vamos clicar nesse botãozinho de mais aqui no Excel para poder adicionar uma nova aba. E aqui vamos clicar com o botão direito do mouse, renomear e então Dashboard. Essa aba já vai ser o nosso dashboard. Já vamos fazer as configurações iniciais, deixar aqui cada quadradinho aonde vamos ter as informações de cada gráfico e assim as coisas já vão tendo um visual um pouco melhor. Já vai ficando mais fácil de visualizarmos onde colocar cada gráfico e cada visual aqui no nosso dashboard. Agora eu vou lá em cima em inserir e então eu vou pegar uma forma que pode ser um retângulo com cantos arredondados, porque eu acho que fica bem legal. Aí eu vou clicar, segurar e arrastar simplesmente na tela. Aqui está o nosso retângulo e com ele é que vamos dimensionar e ajustar aonde que vai ficar cada coisa aqui na tela. Uma sugestão é você utilizar as próprias linhas e também colunas para poder deixar bem organizado, bonitinho. Então esse meu primeiro retângulo azul, eu vou puxar ele aqui para o canto, ó, deixando um espacinho da coluna A e da primeira linha, puxo ele aqui até a coluna D e puxo ele bastante aqui para baixo. O que eu vou fazer com esse primeiro retângulo aqui? Ele vai ser responsável, pessoal, por me ajudar a visualizar cada aquela informação geral que eu vou ter. Exemplo, total, quantidade, item que mais vendeu e assim por diante. É aqui que vamos colocar essas informações gerais. Você está vendo que esse retângulo ele também ficou um pouco arredondado demais? Então eu vou deixar ele um pouquinho mais quadrado. Eu vou clicar nele e nessa bolinha amarela eu clico, seguro e arrasto para fora. Dessa forma eu consigo deixar ou pontudo ou arredondado. Ó. Vou deixar mais ou menos assim. Pronto. E o layout que eu gostaria de fazer para esse retângulo vai ser o seguinte. Botão direito e então eu venho em formatar forma. Vai abrir para mim essa janela lateral e nela eu já vou clicar aqui, ó, no efeito para colocar uma sombra. E a sombra que eu vou colocar pode ser a primeira opção. Só que a transparência eu vou deixar em 50% para ficar um pouquinho mais forte. O desfoque, que está 4, eu vou deixar 0 para ficar mais visível. E a distância, que hoje está 3, eu vou deixar 5. Agora vamos fechar essa janela e vamos ver como é que ficou. Olha que legal. Já ficou com uma sombra bem forte nesse retângulo. Ficando um destaque bem legal para essa figura. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou clicar com o botão direito de novo. Formatar forma. E agora é hora de clicar aqui na linha. E colocar uma linha cinza, por exemplo. E o preenchimento, aquele retângulo específico, vai ter um preenchimento numa corzinha azul escura. Pronto, deixa eu fechar e vamos ver como é que ficou. Olha que legal o retângulo que fizemos então. Dá até para diminuir ele um pouquinho, ó, puxar ele aqui um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, só para não ocupar muito espaço. É isso aí. Agora, aproveitando que fizemos esse retângulo, eu posso muito bem clicar em cima dele e aí, cliquei no retângulo, eu vou utilizar Ctrl C e Ctrl V para copiar e colar. É muito importante lembrar desses dois atalhos do teclado, porque a gente vai usar bastante, tá bom? Copia e cola. Cliquei no retângulo, Ctrl C e então Ctrl V. Copiei e colei. Agora eu vou colocar um outro retângulo aqui em cima
e vou puxar ele mais ou menos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umas 6 casinhas. Então puxa até aqui mais ou menos. E agora jogo ele bastante para cima. Mais ou menos até a metade, um pouquinho mais, assim. Aqui que vamos colocar um outro gráfico. Só que esse meu gráfico, eu não gostaria de deixar o fundo dele escuro. Gostaria de deixar um fundo mais claro. Para isso eu posso pintar de branco ao invés do azul. Então botão direito do mouse, formatar forma, e aqui na direita, o preenchimento na caixinha de cor, eu pego branco. Posso fechar essa janela, e olha que legal, uma caixinha branca agora já temos. Vou clicar de novo nessa caixinha e vou copiar e colar mais uma vez. Ctrl C, Ctrl V, pego ela, coloco aqui do lado e puxo bastante aqui, ó, até mais ou menos o final ali da planilha. Pronto. Agora, pessoal, eu preciso de mais um retângulo desse, ó. Copia e cola. Dessa vez eu vou jogar ele aqui no começo e puxar ele até o final. Pronto. E agora vamos bater as duas coisas, né? Se esse gráfico ele acaba aqui, é interessante que esse outro também acabe junto, ó, para não ficar sobrando. Então deixa eu voltar esse daqui um pouquinho. Mais ou menos até aqui, certo? É isso aí. Ah, professor, e esse espaço aqui? O que você vai fazer com ele? Bom, eu vou deixar aqui alguns botõezinhos para eu poder dinamicamente filtrar o meu dashboard. E último ajuste. Tá vendo que ficou muito espaço vazio entre uma figura e a outra? Dá para a gente encurtar essa distância. Como? Você vai simplesmente, ó, na divisão de uma coluna com a outra, clicar, segurar e arrastar para a esquerda. Porque assim você consegue diminuir. Digamos, eu vou deixar ali em 2. Olha que legal, tudo puxa e já fica mais pertinho uma coisa da outra. Aqui também eu vou deixar em 2. E pronto. É isso aí. Então aqui está o meu dashboard. Mas, para que possamos agora remover, por exemplo, a linha do fundo, até porque está com esse visual, né, de grade, e isso daqui não fica muito interessante na hora de fazer um dashboard e tudo mais, você pode, ó, selecionar, clica e arrasta em todas as células do fundo, ou você clica nesse triângulozinho, para poder selecionar todas as células do Excel. E então aqui em página inicial, você vem na caixinha de cores e escolhe uma cor diferente. Talvez aqui, ó, um cinza ou um azulzinho. Vamos pegar aqui um azul, que eu acho que fica bem legal. Olha que bonitão que já ficou a área do nosso dashboard. Lembrando, feito 100% com Excel. Então não precisa complicar, não precisa abrir outras ferramentas, desenhar na mão, não precisa. Dá para fazer tudo com Excel e dá para fazer de forma bem bonita e profissional, tá bom? Finalizamos então a primeira parte aqui do layout do nosso dashboard. O que eu vou fazer agora? Voltar para onde? Para a tabela, para a base de dados, para a planilha que eu tenho com informações. E é muito importante para fazer qualquer tipo de dashboard, gráfico, análise aqui no Excel, que tenhamos uma base de dados, uma tabela. Por quê? Porque a partir das informações que temos, é que vamos poder construir o nosso dashboard. E não importa, tá, pessoal? Que tipo de dado, que tipo de tabela, de informações que você tem. Frete, logística, RH, compra, venda, fluxo de caixa, precificação de bolo. Se você trabalha com advocacia e tem uma tabela, dá para fazer dashboard, tá bom? Porque as informações vão se transformar em análises que vão se transformar em gráficos. Então o conceito é o mesmo. Aqui a gente vai ver bastante coisa, como por exemplo, vamos ver como resumir as informações, resumir em quais sentidos, né? Em somar as coisas, em tirar a média, em fazer uma contagem. Então, vamos ver muita coisa, tá bom? Por data, por categoria, por item, enfim. Então, se você entender o conceito desse vídeo e conseguir aplicar na prática, você vai também conseguir diversificar para áreas diferentes. Não só venda, mas compra, fluxo de caixa, RH, frete e assim vai, né? Então, agora que temos aqui a base de dados, vamos só dar uma olhada rápida e entender o que temos de informação. Aqui, pessoal, temos data, categoria, produto, valor unitário, valor total, quantidade e a filial. Ou seja, é basicamente uma planilha de vendas, onde vários produtos com categorias diferentes foram vendidos. Tem aqui a quantidade de vendas também e a filial. Filial é a loja que provavelmente vendeu esse produto. E o que dá para fazer aqui? Analisar bastante coisa. Produto mais vendido, quantidade vendida por mês, total vendido por mês, filial que mais vendeu, categorias vendidas e etc. Para que a gente possa fazer então qualquer tipo de análise, agora que já temos a nossa base de dados, é muito importante que você clique, segure e arraste, de modo a selecionar, ó, clica, segura e arrasta, para selecionar toda a sua tabelinha, até o final mesmo. Beleza, você vai selecionar tudo, tá vendo? Até o final. E agora você vai transformar essas informações em tabela.
clicando aqui em cima em inserir e então tabela. Mas por que eu tenho que transformar em tabela? Porque a tabela tem vários benefícios que eu vou te mostrar. Sim, minha tabela tem cabeçalhos e clica no OK. Ó, já dá para ver que o layout aqui foi alterado e está com uma cor azul. Isso é o padrão das tabelas no Excel. Então eu sei que já funcionou e agora sim eu já tenho uma tabela. E falando em benefícios de utilizar a tabela, sempre que você inserir novas linhas com novas informações, exemplo, vou colocar aqui uma categoria nova, que vai ser suplementos, Enter. Automaticamente, ó, a tabela cria uma nova linha para mim, de modo a incluir esse item dentro da tabela. Ou seja, sempre que você inserir novas informações, fica extremamente fácil de atualizar o dashboard. Então o dashboard você faz uma vez só e pode continuar utilizando para novas informações. Você continua utilizando essa tabela aqui, que o dashboard ele vai conseguir entender essas novas informações para você. Então é um trabalho assim que você faz uma vez só e o dashboard continua funcional para você, utilizando a sua tabela e colocando atualizações nela. Novas linhas, novos dados, vai funcionar, tá bom? Temos a tabela, já temos o layout do nosso dashboard. O que está faltando? Colocar coisa lá no dashboard, né? Colocar gráfico, colocar resultado, valores. Como que a gente pode fazer? Da onde que vem esses gráficos, esses valores, esses resultados? Vem das análises, que são as tabelas dinâmicas. Como temos uma tabela aqui muito grande, com várias informações, se eu te perguntar, por exemplo, o quanto que cada categoria vendeu, por exemplo. Quanto que cada categoria vendeu? Não sei, fica difícil fazer essa análise. Porém, a tabela dinâmica no Excel é uma ferramenta que sabe me responder essa questão, que ela sabe analisar as coisas. Então é ela que vamos utilizar para fazer toda a base de cálculo, de análise do nosso dashboard. Mas é bem fácil, tá? Não se preocupe. Vou clicar na minha tabelinha e agora aqui em cima em inserir, eu vou inserir uma tabela dinâmica. E mais uma vez, por isso que é legal ter uma tabela no Excel. Por quê? Porque olha só, quando vamos inserir uma tabela dinâmica, ela já entende que é para puxar as informações da nossa tabela. E eu já tenho uma tabela, então fica bem mais seguro das informações que temos, todas serem incluídas nas análises. Eu vou simplesmente, pessoal, clicar no OK. E o Excel ele vai abrir uma nova aba, que inclusive eu posso clicar com o botão direito, renomear e chamá-la de tabela dinâmica. Ou de análises, porque é aqui que vamos analisar as coisas. Vamos pegar aquela tabelona e resumir, organizar em dados, né? À esquerda temos a tabelinha dinâmica, que por enquanto está vazia, sem informação. E aqui à direita temos o que é chamado de campos das tabelas dinâmicas, que basicamente são as colunas que temos na nossa tabela. Data, categoria, produto, enfim, aqui são as colunas que você tem da sua tabela. E aqui embaixo são os campos que podemos utilizar para organizar as informações, filtros, colunas, linhas e valores. Aí digamos o seguinte, que nessa minha tabelinha, eu gostaria de poder visualizar o total dinheiro. Vamos falar de dinheiro, ó, total. Vendido por data, por mês. Qual que é o total vendido por mês? Eu posso muito bem, pessoal, pegar aqui, ó, data, pego, seguro e arrasto dentro das linhas. Automaticamente, como eu tenho várias datas de meses diferentes, janeiro, fevereiro, março, abril, o Excel vai organizar essas informações em meses para mim, para agrupar de modo mais organizado, ó, de janeiro até dezembro. Agora eu posso muito bem pegar, por exemplo, aqui o total, pego, seguro e solto ele dentro dos valores. Automaticamente uma soma vai acontecer. E assim eu já sei tanto o total geral vendido, como também o total vendido em cada mês. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai até dezembro. Agora já temos a nossa primeira tabelinha, onde podemos visualizar o quanto que foi vendido por mês. E, a partir dessa tabela, eu posso clicar nela, olha só, cliquei, e vir aqui em cima em inserir, e pegar um gráfico, como por exemplo, um gráfico de colunas. E aqui está o nosso primeiro gráfico que vamos utilizar. Então eu já posso pegar esse gráfico aqui, ó, clico nele, tá bom? Botão direito, recortar. Para tirar ele daqui, e aí vamos lá no nosso dashboard. Você vai clicar em qualquer célula, por exemplo aqui, botão direito, e vai no colar. Ou Ctrl V, tá bom? Ctrl V também funciona. Colei, pronto. Tirei de lá e coloquei aqui. Agora, com cuidado e atenção, você vai pegar esse gráfico e colocar ele certinho em cima aqui dessa caixinha, tá? Deixa eu até jogar aqui minha tela um pouquinho para a direita, para ficar mais fácil de ver. Puxo ele aqui para o lado. Puxo ele aqui para cima.
Pronto. E algumas informações que podemos melhorar nesse gráfico é basicamente a questão de layout. Por quê? Porque o gráfico já é totalmente funcional. Algumas coisas de layout que eu gosto de fazer é, primeiro, remover tudo que eu não vou usar. Não vou usar esses quadradinhos cinza que ficam aparecendo. Essas linhas aqui do fundo eu também não uso. Esses valores à esquerda também não uso. Então vamos lá. Vou clicar nos valores à esquerda, delete. Linha de fundo, delete. Legenda lateral, delete. E como é que remove os botões? Aqui em cima, análise, botões de campo, ocultar tudo. Pronto, é isso aí. E o título? Ah, o título eu acho que dá para manter. Então aqui no título eu vou selecionar e escrever faturamento por mês. Mas aí está muito grande. Então eu clico no título, venho aqui em cima em página inicial e diminuo o tamanho dele um pouquinho. Posso até colocar aqui uma corzinha mais escura. Lembra que removemos os valores? Então agora não dá mais para saber o quanto que vale essa coluna, essa daqui, essa daqui. Então o que dá para a gente fazer? Mostrar esses valores aparecendo na parte superior de cada coluna. Como? Clicando aqui no gráfico, pessoal, para selecionar todo o gráfico. E então Designer, lá na esquerda adicionar elemento e então rótulos de dados. Eu vou escolher a opção extremidade externa. Pronto. Porque assim eu consigo visualizar os valores na parte superior. Eu também gostaria de dar uma resumida nesses números para não ficar muito grande, senão fica difícil de ver. Então aqui no título, eu vou colocar lá no final, entre parênteses, RS cifrão, só para eu saber que se trata de dinheiro. Por quê? Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse no número e então formatar rótulos de dados. E aqui eu vou lá em número e colocar a opção, ao invés de geral, número com 0, casas decimais. Pronto, ficou bem mais enxuto a informação. Agora, clicando novamente em todo o gráfico para selecionar, eu vou vir aqui na caixinha de cor, preenchimento sem preenchimento, para ficar transparente, e borda sem borda, para novamente ficar transparente. E o que dá para fazer também agora é clicar em cima da coluna, e aqui do lado, na caixinha de cores, desculpa, na verdade nos efeitos, vamos começar por lá, sombra, vou colocar aqui uma opção de sombra, que vai ser bem parecida com a que utilizamos antes. Transparência, vou deixar em 50%. Desfoque 0. E também a distância 5. Pronto, deixa eu fechar e vamos ver como é que ficou. Olha que legal, pessoal. Ficou bem mais interessante já o nosso gráfico, né? Mas ainda dá para melhorar mais. Se você clicar com o botão direito do mouse e vier aqui, formatar série de dados, você consegue, exemplo, aqui nessa última opção, opções de série, a largura do espaçamento, se você diminuir, você acaba deixando mais espesso o tamanho da coluna. E aí fica mais fácil de visualizar as informações. E aproveitando, vamos clicar no número aqui em cima e aumentar um pouquinho o tamanho dele, para ficar mais fácil de ver. Talvez 11 seja um número bem grande e fique mais fácil de visualizar. Agora falando aqui da cor da coluna em si, vamos clicar nessa coluna e criar um efeito bem legal. Talvez um verde aqui em cima e um azulzinho embaixo, ou seja, um efeito aqui de degradê. Para isso, é só clicar na caixinha de cor, borda, vou deixar sem linha, só que o preenchimento, eu vou deixar aqui preenchimento de gradiente, para poder criar um efeito bem legal. Mas eu não gostei muito dessa cor padrão que o Excel fez, então vamos precisar fazer alguns ajustes. Por exemplo, aqui onde o Excel mostra para você, nessas preenchimento de gradiente, ele vai abrir vários destes pontinhos. Você vai clicar em qualquer um deles e vai clicar nesse xizinho de modo a deletar tudo que você puder. No caso, você vai ficar com dois, um à esquerda e o outro à direita. O que está na esquerda, você vai jogar literalmente ao final, à esquerda, e o da direita totalmente à direita. Esse daqui que ficou na esquerda, eu vou pegar uma cor para ele, talvez verde, mas eu vou vir aqui em mais cores. Por quê? O que eu quero, o Excel não consegue me fornecer, que é uma cor mais moderna. Então aqui no padrão eu mesmo vou clicar e ver uma cor que faz sentido, como por exemplo essa daqui. Ok? Olha que legal, já ficou bonitão, né? Esse verde. E agora a cor que ficou lá na direita, eu vou clicar nela, clico na caixinha, mais cores, e eu mesmo vou escolher aqui no padrão, uma tonalidade de cor roxa. Talvez esse roxo aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Ok. Ah, isso aí, gostei. Eu acho que eu vou manter essa cor aqui. E um detalhezinho, os meses que ficaram aqui no canto, no final, eu vou clicar neles e na página inicial vou aumentar um pouco o tamanho, para ficar mais fácil de ver. Posso fechar essa janela, posso clicar aqui fora
E pronto, pessoal. Olha que bonito que já ficou. O primeiro gráfico que vamos utilizar no nosso dashboard. Agora, como que eu posso fazer esse gráfico mexer à medida que eu filtro e organizo as informações que eu tenho na minha tabela dinâmica, por exemplo, que está aqui. Eu vou voltar na tabela dinâmica, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar os filtros para poder filtrar esse gráfico aqui. Então, voltando na tabela dinâmica, as informações que eu tenho aqui me mostram tudo. Nesses R$ 4.000 de janeiro, está embutido todas as categorias e também está embutido todas as filiais. Mas eu gostaria de poder saber, em janeiro, quanto que cada filial vendeu. Filial por filial, não todas juntas. E também por categoria, que vai ser muito importante para mim. Então esses dois filtros vão ser essenciais. Então vou clicar na minha tabelinha dinâmica, que está aqui na esquerda. E aqui em cima em Análise de tabela dinâmica, eu vou vir em Inserir segmentação de dados. O Excel vai abrir para mim essa caixinha e nela eu vou ativar filial e categoria. Ok. Pronto, o que isso faz na prática? Como eu falei, são filtros. Então se eu selecionar filial SP, a tabelinha vai me mostrar apenas os valores correspondentes a SP. RG, né, Rio de Janeiro, MG, Espírito Santo e etc. Olha só. Ela vai filtrando de modo a me mostrar só aquilo que eu estou selecionando. Então fica assim algo bem mais dinâmico e interativo. Agora, do mesmo modo, eu vou pegar essas duas caixinhas aqui, botão direito, recortar, e vou colocar lá no dashboard. Clico aqui, clico no dashboard, botão direito, colar. E olha que legal, pessoal. Essa caixinha, sim, já consegue filtrar o gráfico de modo dinâmico e interativo. Deixa eu voltar na outra caixinha, botão direito, recortar, venho aqui no dashboard e coloco ela aqui também. Essa primeira caixinha da filial, eu vou deixar ela por cima. Então eu vou colocar ela aqui, ó, por cima. Puxa ela aqui um pouquinho para o lado. Pode ser assim, mais ou menos. Joga ela aqui um pouquinho para cima. E essa daqui de baixo eu tento organizar ali, ó. Pode ser até com as setinhas do teclado, para ter mais precisão, bem embaixo das filiais. Pronto, e jogo aqui um pouquinho para cima. É isso aí. Tá vendo que os botões acabam ficando um pouquinho fininhos, e aí fica difícil, né, de poder clicar e selecionar cada informação. Uma dica que você pode utilizar é o seguinte: clicar, por exemplo, numa caixinha e aqui em cima em segmentação, que é uma aba dedicada apenas para segmentação de dados que você adicionou, colocar duas colunas, por exemplo, lá, para poder dividir melhor cada caixinha. Vou fazer isso para as categorias também, duas colunas. E além disso, aumentar a altura, ao invés de 0,67, talvez 1 de tamanho, porque fica mais fácil de ver as informações. E para as duas caixinhas, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse cabeçalho, porque eu não vou utilizar. Botão direito, configuração da segmentação de dados, e vou em aqui, ó, exibir cabeçalho? Não, ok. E aqui também, ó, botão direito, configuração, não exibir cabeçalho. Ok. Essa dá até para puxar um pouquinho para cima. É isso aí. Mas você está vendo que pode ser que esse layout da caixinha não combine muito com o dashboard que estamos fazendo? Então, se você clicar numa caixinha e vier aqui em cima em segmentação, você tem várias opções de layout para selecionar. Só que pode ser que você não consiga encontrar um layout que combine com aquilo que você quer. Então, o que você vai fazer, pessoal? Você vai clicar na caixinha e aqui em segmentação, você vai clicar em novo estilo de segmentação de dados. Por quê? Juntos, vamos criar um estilo novo de segmentação, tá bom? Então você vai clicar nesse novo estilo de segmentação de dados, clica nele, vai abrir para você essa nova janelinha. Você pode até dar um nome para essa segmentação de dados, para esse estilo, como meu estilo bonitão. É isso aí. Em segmentação de dados inteira, você vai clicar e vai vir aqui, ó, formatar. Aqui é o geral, é tudo que você vai... O que você vai mexer aqui, ela vai alterar todas as cores e as configurações gerais da caixinha que você tem. Então, se você colocar na fonte que ela precisa ter o tamanho 12, tudo vai aumentar a letra, tá bom? Eu vou colocar aqui também para ficar um pouquinho mais espesso. E o preenchimento, eu vou pegar um azul, que é esse daqui. Por quê? Porque foi o mesmo que usamos para o fundo. Então vai combinar e vai ficar bem legal. E agora eu venho aqui em OK e OK de novo. Mas tá vendo que quando eu cliquei no OK, nada mudou, continua do mesmo jeito. Por quê? Porque você tem que confirmar aqui em segmentação o estilo que você criou.
O meu é esse segundo aqui, ó. O seu vai aparecer provavelmente um só. É que eu já tinha feito um, né? Por isso que tá aparecendo dois. Mas o que estamos fazendo junto, ó, é esse daqui, ó. Meu estilo bonitão, tá vendo? Pronto. Ó que legal. Então aqui já tá o estilo que fizemos. Só que tá vendo que quando eu passo o mouse por cima, eu não consigo ver mexendo. E quando eu clico, também ele não ativa para mim, ó, a opção que eu cliquei. Então temos que fazer esse pequeno ajuste. Novamente, eu venho aqui na segmentação, abro a que eu escolhi, que é essa daqui, mas eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dela e vou em modificar, porque eu vou fazer algumas configurações a mais. Como? Toda vez que eu clicar no item, eu quero que ele tenha um destaque. E esse destaque vai ser aqui, ó, item com dado selecionado. Formatar, eu quero que o fundo dele fique azul, o botãozinho fique na cor azul, e a fonte fique na cor branca. Ok e ok. Ah, pessoal, olha que legal. Agora a gente já consegue clicar e deixar com uma corzinha. Só que quando eu passo o mouse por cima, ainda não acontece nada. Então vamos lá de novo. Botão direito, modificar. Item com dado focalizado selecionado. Formatar, preenchimento. Vou pegar aqui uma cor amarela. Ok. E seleção cancelada de item com dado focalizado. Formatar, pega uma corzinha amarela também. Ok e ok. Pronto. Agora sim, ó, tá tudo funcionando certinho. Essa caixinha de baixo é só clicar nela e ativar e selecionar a segmentação que fizemos. Opa, acabou cortando um pouco aqui esse nome. Deixa eu ver se eu consigo ajustar ele puxando para a direita. É, consegui. Mas aí essa caixinha também tem que ser puxada para a direita. E aí depois eu volto aqui elas um pouquinho. Pronto. E aqui também, né? Então é isso aí. Agora ficou bem organizado as caixinhas aí que a gente vai utilizar. Vamos ver como é que ficou? Olha que legal, pessoal. Dashboard totalmente dinâmico e interativo já está aí funcionando. O que está faltando a gente fazer agora? Colocar mais tabelas dinâmicas, mais análises. Para isso eu vou voltar aqui na minha tabela e vou clicar no inserir e então tabela dinâmica. Vou simplesmente clicar em planilha existente. Calma, calma. Aqui tem que tomar cuidado. Planilha existente. Por quê? Porque eu vou colocar essa tabela dinâmica do lado da outra que já fizemos. Aí eu clico na setinha para cima e então tabela dinâmica e coloco aqui, ó, do lado. Pula uma coluna, tá bom? Só para não ficar colado. Setinha para baixo e ok. Nessa análise agora, o que eu gostaria de ver? Todos os produtos que eu tenho. Então vamos lá. Aqui na direita, eu vou pegar o produto, pego, seguro e solto ele dentro das linhas. Assim o Excel vai me mostrar todos os produtos que eu tenho. E também gostaria de ver o valor total. Pego, seguro e solto dentro dos valores que cada produto vendeu. Pronto. Assim eu sei, ó, o quanto que cada produto vendeu. Que tipo de gráfico que daria para fazer aqui? Um gráfico de pizza, por exemplo, de rosca. Então vou clicar nessa tabelinha, vou vir aqui, ó, inserir e então gráfico de rosca. Lembrando, tá, pessoal, por que tudo que é tabela estamos transformando em gráfico? Porque é uma forma mais simples e visual de poder entender e ver aquilo que está acontecendo. Eu não preciso ver a tabela, eu posso ver através do gráfico, né? Essas informações, ver se está melhorando, se está piorando, o que está acontecendo. Dá para ver de forma gráfica. É por isso que a gente usa gráfico no Excel, ao invés de só usar a tabela, ainda mais quando está construindo um dashboard. Deixa eu clicar com o botão direito do mouse nesse gráfico, recortar, e agora eu venho aqui no dashboard, clico em qualquer célula, botão direito, colar. Só que eu pego esse gráfico e coloco ele aqui em cima, ó, de modo a caber tudo dentro desse fundo que fizemos. E aí tem que melhorar um pouco, né? O visual, a estética e tudo mais. Uma sugestão é, clicou no gráfico, aqui em cima, em design, você já tem vários estilos prontos que dá para você escolher. Um que eu gosto bastante é esse último aqui, ó, estilo 8. Então vou clicar nele, pronto. Só que tem que melhorar ainda algumas coisas, né? Como, por exemplo, mudar o título, remover o que eu não vou usar e tudo mais. Então vou clicar aqui, ó, análise, botões de campo, ocultar tudo. Pronto, primeiro passo. O cabeçalho, já posso clicar nele, mais uma vez, e trocar o nome, como? Total vendido, né? Então faturamento por produto. Vamos selecionar esse título aqui, página inicial, e diminuir um pouquinho, ó, o tamanho da fonte. E, além disso, botão direito em cima de todo o gráfico. Cuidado, tá? Tenta selecionar só o gráfico, não é para selecionar a rosca,
nem a legenda, é o gráfico em si. Botão direito. E lá embaixo vamos em formatar a área do gráfico. Preenchimento, sem preenchimento. E borda sem linha. Pronto. Assim já fica transparente, ó. Mas, pessoal, tem um probleminha. Essas caixinhas aqui de baixo, não estão filtrando o nosso gráfico de rosca. Que problema, hein? Então o que a gente vai fazer aqui? É o seguinte, ó. Vamos clicar com o botão direito do mouse em cima da primeira caixinha. E então, vamos em conexão de relatório. Por quê? Para poder fazer com que essa caixinha filtre tanto o gráfico de colunas quanto o gráfico de rosca. Para isso, aqui nessa conexão de relatório, eu vou deixar marcado que é para essa caixinha filtrar as duas tabelas dinâmicas, ok? E aqui embaixo também, ó, botão direito, conexão, seleciona as duas. Pronto. Agora sim, pessoal, ó. Agora eu já consigo filtrar e usar a segmentação e também mudar ali a configuração do nosso gráfico de rosca. E uma sugestão que fica bem legal de você poder automaticamente já trocar as cores desse gráfico de rosca que você tem é o seguinte, ó. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima da segmentação de dados e vou vir aqui, ó, limpar filtro. E aqui embaixo também, ó, botão direito, limpar filtro. Porque assim eu vou conseguir ver por completo tudo que eu tenho nesse meu gráfico de rosca. Aí eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou vir aqui, ó, formatar série de dados. Lá na direita, aqui a explosão da rosca, eu vou deixar, por exemplo, em 5, para dar uma separada entre uma fatia e outra. Aqui na caixa, no efeito, eu vou colocar uma sombra, igual fizemos anteriormente, com a transparência de 50%, o desfoque de 0 e a distância de 5. Para ficar uma sombra bem legal. E além disso, aqui na caixinha de cores, borda eu vou deixar sem linha. Pronto. Só que ainda eu gostaria de dar uma melhorada um pouco nas cores de dentro da própria rosca. Para fazer isso, uma sugestão é, ao invés de você ficar aqui, ó, fatia por fatia, que pode demorar muito e também tem muitas fatias, filtra a segmentação aqui de baixo, ó. Vamos clicar fora, pronto. Vamos filtrar aqui, por exemplo, ó, grãos. Depois eu venho em óleos, outros e suplementos. Mas deixa eu começar aqui com grãos. Mas o legal é que toda a formatação que eu apliquei já está aparecendo aqui. Então já está funcionando. Uma dica também é, deixa eu clicar em todo o gráfico que fizemos e colocar toda a fonte na cor preta. Inclusive, ó, vai colocar também de preto a legenda que a gente tem aqui, ó, das porcentagens. E vou aumentar tudo. Realmente, a gente tem que aumentar tudo, tá? Junto, ao mesmo tempo, ó. Vou deixar em 12. Agora eu diminuo, ó. Clico na legenda e diminuo essa legenda aqui, ó. Deixo em 9, por exemplo, e um cinza. E esse faturamento aqui, diminuo ele também, ó. E deixo numa cor cinza. Pronto, é isso aí. Agora, quando a gente clicar, ó, em outra opção, dá pra você ver que todos vão ficar com o fundo e a porcentagem na cor preta. É isso que eu queria fazer. Agora deixa eu clicar, por exemplo, ó, nessa quinoa, onde está o laranjinha. Vou clicar só no laranja, tá? Então tem que clicar 2 vezes para confirmar. E aqui na caixinha de cor, preenchimento, eu vou pegar também um laranja, só com um laranja um pouquinho mais fraquinho. E esse azul, um azul também, só com um azul um pouquinho mais fraquinho. Porque assim vai combinar com o layout que a gente tem. Na verdade, esse laranja, eu acho que dá até para deixar, pessoal, aquele verde que fizemos, ó. E esse azul, que tal aquele roxo? Ficou legal, gostei. Olhos, vamos lá. Azul. Vou deixar aqui ele em roxo. Aí tem outro aqui que eu deixo nesse verdinho que eu fiz. E aí um outro eu posso deixar num amarelo. É isso aí. Vamos selecionar mais um. É isso aí, ó. Então, pessoal, você está vendo que eu tô um por um mudando aqui as cores do gráfico ali de rosca, né? Que eu fiz. E aí você pode também ir aplicando as cores que você acha que fica legal, que você gosta, que fica bonito. E assim você vai construindo um gráfico mais personalizado conforme aí o seu gosto. Laranja, eu vou clicar aqui em mais cores, padrão, e vou pegar um laranja bonitão, como esse. Olhos, tá feito. Tá quase tudo feito já, só falta esse outros aqui, tá bom? Então vou dar um pequeno pause aqui no vídeo, vou mexer ali nas cores, e aí eu te mostro
como é que ficou. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão. Pronto, finalizei de ajustar as cores, ó, do gráfico de rosca. Agora já ficou bem bonito e colorido conforme a minha necessidade. Só que esse gráfico ainda tem essa pequena borda aparecendo, ó, em todas as fatias. Eu gostaria de remover isso daqui. Para isso eu vou clicar com o botão direito em cima dessa segmentação, limpar filtro, botão direito na de baixo e limpar também. Só para poder selecionar todos os itens que eu tenho na segmentação de dados. Agora, pessoal, você vai clicar na fatia desse gráfico aqui de rosca, tá? Na fatia, botão direito, ó, nas fatias, formatar série de dados. Porque aqui na direita, você vai clicar no efeito, e o efeito que temos que tirar é esse formato 3D. Pixel, eu vou clicar e deixar 100, porque estava ativado, tá? Vou fechar essa janela e vamos clicar fora. Ah, agora sim, ó. Melhorou um pouco, tá vendo? Ó? Removeu aquela linha que estava aparecendo aqui no gráfico. Agora, um outro gráfico que podemos fazer é um gráfico que vai ficar aqui embaixo. Talvez um gráfico de áreas, bem bonito, para poder nos mostrar a quantidade, por exemplo. Então, vamos voltar aqui na nossa tabela e inserir mais uma tabela dinâmica, mas cuidado! Vamos ter que usar a opção planilha existente. Por quê? Porque queremos adicionar essa nova tabela dinâmica do lado das demais. Setinha para cima, venho na tabela dinâmica e coloco ela aqui do lado, setinha para baixo e ok. O que eu vou querer ver nessa tabela dinâmica? As datas, pego, seguro e solto dentro das linhas. E a quantidade, pego, seguro e solto dentro dos valores. Pronto. Assim eu vou conseguir saber em cada um dos meses a quantidade vendida. Mas lembrando, tá? Essa tabela aqui, ela também precisa ser filtrada por aquelas segmentações que fizemos. Isso não está acontecendo ainda, porque é uma tabela nova. Então depois temos que fazer aquela conexão. Mas vamos lá, com calma. Vamos clicar nessa tabela e transformá-la num gráfico, para que visualmente fique mais fácil de vermos as informações, né? Ao invés de ver por tabela. Então eu vou inserir aqui um gráfico de áreas, que eu posso encontrá-lo aqui, dentro do gráfico de linhas, né? Aqui, ó, áreas, pronto. Botão direito, recortar. Venho aqui no meu dashboard, botão direito, colar. Pego esse gráfico aqui e organizo dentro dessa caixinha que fizemos. Puxo aqui para a direita e puxo aqui um pouquinho para cima. Beleza. Tem que fazer algumas configurações, como remover o fundo e tudo mais. Só que antes da gente fazer isso, deixa eu aproveitar e clicar aqui em cima no design e mudar o estilo dele. Talvez usar esse daqui, ó, estilo 10, que é um estilo que eu gosto bastante, que é um estilo bem bonito. E fazendo algumas modificações, fica ainda melhor. Vamos aproveitar também e já clicar na página inicial e colocar o gráfico inteiro com uma cor preta na fonte, para ficar mais fácil de enxergar. Aqui o título já posso clicar e trocar para quantidade total por mês. E clicando em todo o gráfico de novo, pessoal, aqui em cima na página inicial eu vou aumentar o tamanho, ó, da fonte, talvez 11. Realmente aumentou tudo. Mas aí o que eu faço? Eu clico aqui no título, diminuo para 12, ou para... acho que 12 tá bom. É isso aí. Essa legenda aqui de baixo, vou diminuir para 10. Posso até colocar aqui uma cor mais escura, né, para ficar mais fácil de ver, e é isso aí. Agora vamos remover o que não vamos utilizar, como essa legenda aqui na direita, e também análise de gráfico, botões de campo, ocultar tudo, que são aqueles botõezinhos na cor cinza. E, aproveitando, ó, botão direito em cima do gráfico, formatar a área do gráfico, vamos precisar remover o preenchimento e também remover a borda, para não ficar nada aparecendo. Só que aí, olha o problema. Quando removemos a borda, removemos o fundo do gráfico, não dá para visualizar o gráfico em si. Ele fica quase invisível. Então agora é a hora de aplicarmos um efeito, uma formatação bonita, cores.
para esse gráfico de áreas que temos aqui, tá bom? Vamos começar fazendo o seguinte. Botão direito em cima desse gráfico de áreas. Tenta clicar na linha mesmo, que fica mais fácil. Botão direito, formatar série de dados. Lá na direita, pessoal, eu já vou vir direto aqui ó, nos efeitos. E vou colocar uma sombra, que vai ser a primeira opção. E do mesmo modo, vamos configurar como? Transparência 50%, desfoque 0 e distância 5. Mas ainda não está dando para ver muito bem a sombra. Então o que eu vou fazer? Esse ângulo que eu tenho aqui de 45, eu vou aumentar bastante ele. Talvez para 300, Enter. Vamos ver como é que ficou. É isso aí, ó. Agora dá para ver a sombra, ó, indo aqui para cima do gráfico. E aproveitando, vamos clicar na caixinha de cor, preenchimento, e colocar preenchimento de gradiente. Você pode escolher qualquer gradiente que você tiver aqui, ó. Vamos pegar um exemplo, um laranja. Só para deixar aqui um padrão, para começarmos no mesmo ponto. Dá para ver que já aplicou um efeito, uma formatação e uma cor para esse gráfico. Ó. Tonalidade de laranja escura com laranja claro, né? Mas eu não quero esse efeito de laranja. Então eu mesmo vou fazer o efeito e a formatação que eu quero. Que vai ser uma tonalidade de roxo com rosa, enfim, eu acho que vai ficar bem legal. Então voltando aqui do lado, eu vou remover todos esses pontinhos que eu puder, clicando no xizinho, vou deixar um à esquerda e um totalmente à direita. Esse daqui que ficou à esquerda, vamos, na verdade os dois, a gente vai usar as mesmas cores para os dois pontinhos, tá bom? Então vamos começar ali com o que ficou na esquerda. Eu vou clicar ali nas cores, na caixinha, e mais cores. Eu mesmo vou fazer uma cor personalizada. E a cor que eu vou utilizar nesse caso aqui, pessoal, vai ser uma cor, um roxo mais escuro. Talvez esse daqui, ó. Ou pode ser... Vamos testar aqui algum roxo, se não ficar muito bom a gente faz de novo. Bom, vou usar esse daqui, ó. Ok, pronto. E esse daqui da direita, eu vou pegar o mesmo roxo. E o legal do Excel é que ele deixa salvo ali para mim na parte de cores recentes. Então, facilmente eu posso clicar novamente na mesma cor que eu já utilizei. Porém, o detalhe tá nesse último que fizemos, a transparência dele vamos aumentar bastante. No caso, 100%. Posso fechar e olha que legal que já ficou aqui o nosso gráfico. Mas ainda não finalizou, então deixa eu clicar no gráfico de novo para selecionar. E agora aqui em cima na caixinha de cor, eu venho em borda, estávamos no preenchimento, mas agora eu vou vir em borda e vou colocar linha de gradiente. E do mesmo modo, vamos criar aqui um degradê, de modo a deixar o contorno do gráfico com uma linha roxa em cima e vai ficando mais claro na parte de baixo. Vou deletar tudo que eu puder nesses pontinhos, pegar um, jogar à esquerda e outro na direita. O da direita ele vai ser uma cor roxa, mas eu vou pegar até esse roxo mais escuro, ó, que o Excel mesmo já me fornece, né? E a transparência deixar em 100%, e esse da esquerda vou deixar na mesma cor de roxo. E aqui a largura da linha, a espessura, eu vou aumentar um pouco, talvez 1,5. Posso fechar essa janela, clicar aqui fora, e é isso aí, pessoal. Olha que legal e bonito que ficou o gráfico aí que fizemos, né? De áreas. Mas tem um problema, ó, ele ainda não está funcional. Quando eu filtro as informações, ele ainda não é filtrado para mim. Então, o que a gente tem que fazer? Conectar essa caixinha também com o gráfico de áreas. Botão direito, conexão de relatório, e pego aqui a última tabela dinâmica. Ok. E a mesma coisa para de baixo. Botão direito, conexão, e também quero a tabela 3. Beleza, é isso aí. Ó. Agora sim, já está totalmente dinâmico e funcional. Agora eu já consigo ter, mesmo que ainda não finalizado, as análises importantes aqui no meu dashboard. Consigo ver a quantidade por mês, o total por mês, e também ali cada produto e a proporção em relação um ao outro, no quesito de vendas, né? Então já ficou algo bem legal e interessante. O que está faltando de ser feito agora é colocar aqui na esquerda, nessa caixinha azul escura, informações gerais como o total vendido, a quantidade total, o ticket médio, a quantidade de pedidos e o produto com maior faturamento. E aqui que vem também aquela questão de como que a gente pode mostrar a média, fazer a quantidade de coisas, a contagem de pedidos e tudo mais. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Aqui eu preciso colocar alguns títulos dentro desse meu menu. Para isso, eu vou vir aqui, pessoal, inserir, e então vou pegar uma forma, pode ser um retângulo qualquer. Eu vou começar colocando um retângulo, mais ou menos aqui embaixo, ó,
E nesse retângulo eu já vou escrever, ó, 1, 2, faturamento total. Vou selecionar tudo, página inicial, vou dar uma centralizada. E aqui nas cores vou colocar um azulzinho claro e aqui uma espessura um pouquinho maior. Agora, essa caixinha que colocamos aqui, eu vou também, aqui no forma de formato, contorno, remover o contorno e o preenchimento eu vou remover, de modo a ficar ó, uma caixinha sem fundo, né? Só com a escrita, porque assim fica mais fácil de visualizarmos a informação que temos aqui por trás. Beleza, então aqui está o primeiro título, eu preciso de mais títulos. No total, acredito que de 5. Ó. Vamos pegar um, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. Clicando nele, ó, você não pode clicar dentro, tá? Do texto, você tem que clicar na borda para poder mover e posicionar onde você precisa. Vamos deixar aqui mais ou menos. Aquele anterior estava na linha 8. Então esse daqui eu vou deixar mais ou menos na linha 14. E aqui eu vou escrever quantidade, unidades totais. Deixa eu copiar e colar mais um. Não precisa arrumar muito agora não, tá pessoal? Vou te mostrar um truque bem legal. Copia e cola mais um. Copia e cola mais um. E esse sim precisa arrumar. Esse aqui eu vou deixar aqui no final. Pronto. E esse daqui, o que ele vai mostrar para mim? Produto mais vendido. Esse anterior, ele pode mostrar para mim a quantidade de pedidos. E aqui pode ser o ticket médio. Beleza. Só que tá vendo que tá tudo fora de ordem, né? Tá uma distância grande, uma distância pequenininha. O que você vai fazer? Você vai apertar no seu teclado o botão Ctrl. Aperta aí a tecla Ctrl do teclado. Aperta e segura. Aí você vai clicar no primeiro título. Ctrl segurado ainda, tá? Segura o Ctrl. E vai selecionando ó, todos os demais títulos. Pronto. Agora aqui em cima, em forma de formato, você vai vir em alinhar, centralizar, alinhar, distribuir na vertical. Porque assim você consegue organizar tudo ó, de modo a seguir o mesmo padrão de distância entre uma coisa e outra. Fica bem mais organizado, né? Agora que fizemos essa organização, o que eu vou precisar ter? Mais uma caixinha. Mas agora essa caixinha que vamos adicionar vai ser responsável por mostrar o valor em si, do faturamento, do ticket médio, da unidade e etc. Inserir, formas, vou pegar aqui um retângulo, e esse retângulo ele pode ser até grande. Deixar ele aqui mais ou menos. O que esse retângulo vai mostrar para mim? Essas quantidades conforme eu falei. Mas é muito importante, tá pessoal? Para que possamos fazer isso, precisamos voltar aqui na tabela dinâmica e ter essa informação, ter essa tabela dinâmica, de modo a mostrar essas informações prontas. O produto que mais vendeu e assim vai, né? O produto que mais vendeu, nós já temos ele, que seria a partir dessa tabelinha aqui, ó. Porque eu já tenho os produtos listados aqui. Mas eu precisaria fazer uma organização para pegar o maior e deixar sempre em cima. Aqui podemos ver que o probiótico em pó é o que mais tem valor vendido. Então ele é o primeiro da lista. Mas ele está aqui no meio. Então como que a gente pode organizar essa tabelinha? E aí já resolveu o primeiro problema, né? Eu vou clicar nessa caixinha que aparece, que é o filtro, e vou em mais opções de classificação. Porque aqui eu vou fazer uma classificação decrescente, ou seja, do maior para o menor, utilizando a quantidade, ou no caso total, como referência. Ok, pronto. Agora sempre o maior fica em cima e o menor fica embaixo. Além disso, o que eu vou fazer? Eu preciso utilizar, pessoal, sempre essa célula aqui, você concorda? Que vai ser a célula D4. D4, né? Então, eu aqui fora, nessa célula, em cima da tabela, é interessante, tá? Dependendo da versão do Excel que você utilize, você consegue fazer direto, pegar direto da tabela dinâmica e colocar lá na caixinha. Direto, sem problema. Mas, como eu não sei qual é a versão que você está usando, fazer dessa forma que eu vou mostrar agora, funciona na maioria das versões, tá? Então é mais seguro. Pega mais versões, tá bom? Funciona mais. Eu vou clicar aqui na célula de cima, no cabeçalho, e então igual, e vou não clica, não é para você clicar, calma. Você vai referenciar essa célula aqui, ó, que no caso é a célula D4, Enter. Pronto. Basicamente isso. Todo produto, nome que mostrar aqui embaixo, vai ser espelhado aqui em cima também. Agora a gente usa essa célula lá dentro da caixinha. Vou voltar aqui no dashboard, e deixa eu copiar e colar de novo, ó, essa caixinha grande, ó, copio e colo. Vou jogar ela aqui pro final, ó, produto mais vendido, beleza?
E agora, nessa caixinha, eu clico aqui em cima, ó, nesse painel, igual, venho na tabela dinâmica e clico nessa primeira célula aqui que eu tenho. Enter. Pronto. Agora o produto que aparecer lá também aparece aqui, ó, mesmo quando eu filtrar a minha tabela. Olha que legal. Alguns ajustes que daria para fazer são selecionar essa caixinha aqui, centralizar, ó, as informações e tentar alinhar embaixo, ó. Aumentar um pouco, talvez 14, colocar aqui uma espessura maior e deixar de branco. E lembrando, em forma de formato, contorno sem contorno, preenchimento sem preenchimento. Pronto, olha que legal, pessoal, que ficou. Assim a gente consegue ter uma caixinha que nos mostra aí o produto mais vendido, né, o nome dele. Fica bem legal, bem interessante. Agora, como que eu posso fazer a quantidade de pedidos, por exemplo? Vamos lá de novo, pegar uma caixinha aqui de cima, copia e cola, e coloca ela aqui embaixo. Eu também vou precisar, deixa eu ajustar aqui com as setinhas, copia e cola, ticket médio, né? Copia e cola, e também a unidade total. Algumas dessas informações a gente já tem pronta, outras ainda não. Mas por via das dúvidas, vamos pegar todas essas 4 informações e fazê-las ao mesmo tempo juntas dentro de uma mesma tabela dinâmica. Como? Vou voltar na tabela dinâmica aqui que eu tenho. Na verdade, na tabela original, na planilha, e vamos inserir mais uma tabela dinâmica. E mais uma vez, sim, utilizar planilha existente. Setinha para cima. E aí eu venho aqui, ó, na tabela dinâmica, e vou pegar essa tabela e colocá-la aqui do lado. Setinha para baixo e ok. Pronto. Nessa nova tabela dinâmica que eu tenho, gostaria de mostrar, pessoal, o valor total, pegar ele, segurar e soltar dentro dos valores. Pronto. Assim eu já conseguiria ver o valor total, que já consigo agora pegar isso e colocar lá na caixinha. Faturamento total. Além do faturamento total, eu preciso ter o ticket médio. Ticket médio seria a média daqueles valores que foram vendidos. Como que eu faço isso? Mais uma vez, eu vou pegar o total, só que ao invés de eu somar o total, eu vou tirar a média desses totais. Então eu pego o total, seguro e solto dentro dos valores de novo. Só que esse segundo total, eu vou clicar nele e vou vir em configuração do campo. E aqui que a gente pode alterar a forma que o Excel trabalha. Ao invés de usar uma soma, eu posso usar uma média desses valores. E é justamente isso que eu vou fazer. Ok. Pronto. Então esse é o total, mas esse é a média. Duas coisas diferentes, né? Até se a gente verificar aqui a tabela, tem produto que foi vendido a 120, tem produto que foi vendido a 24. Mas qual que é a média dessas informações? Quais são as médias desses valores? É o valor que a gente descobriu lá. Então isso seria a média. Tirar a média da tabela. É isso que fizemos, tá bom? Então dá tanto para somar quanto tirar a média, que foi o que fizemos. Além disso, eu preciso saber a quantidade total de produtos que foram vendidos. E nesse caso é bem simples, é só pegar a quantidade, pego, seguro e solto dentro aqui dos valores. E aí o Excel vai totalizar essa quantidade. E além da quantidade, eu queria saber a quantidade de linhas, de pedidos que tem lá. Quantidade de linhas. Então tem que fazer uma contagem das informações. Não é simplesmente somar, é uma contagem. Aqui, por exemplo, seria um pedido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfim, contar a quantidade de linhas, contar quantas coisas foram vendidas, né? E para isso eu posso usar qualquer informação, tá, pessoal? Eu vou pegar, por exemplo, a coluna C, produto, e vou contar quantas coisas tem aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, contar as linhas. Posso usar qualquer coluna, desde que essa coluna esteja certinho, com todos os produtos preenchidos, né? Com todas as informações. Então deixa eu voltar na tabela dinâmica e pegar o próprio produto e colocar lá no final, em valores. E aí o Excel, de modo muito inteligente, ele já faz uma contagem para mim. Se você clicar e for em configurações, você consegue ver que soma seria o padrão, mas aí o Excel já está fazendo uma contagem, ó. Então aqui a gente já tem tudo que precisamos, ó. Contagem, quantidade, ticket médio e o valor total. Lembrando, o que eu vou fazer agora? Aqui em cima da célula, eu vou referenciar os valores de baixo, para poder usar naqueles cartõezinhos. Igual, essa daqui vai ser o J4. A do lado vai ser igual K4. Igual L4. Igual M4. Pronto. Agora eu volto aqui no nosso dashboard. E esse cartãozinho aqui, ele vai ser aqui em cima, igual, vem na tabela dinâmica, o faturamento total que está aqui em cima. Enter. Venho na caixinha de baixo, clico na barrinha de fórmulas, igual, venho na tabela dinâmica,
aquele lá é a quantidade, né? Então é esse daqui, Enter. Ticket médio, igual. Bem simplesinho, tá vendo, pessoal? Pego aqui o ticket médio, Enter. Venho na quantidade de pedidos. Clico lá em cima, igual. Venho na tabela dinâmica. E pego esse último valor, Enter. Só que tem um problema. Agora tem que corrigir a formatação de cada um. Não, por quê? Porque como já fizemos essa formatação aqui, dá para replicar para os demais. Como? Clica nessa formatação aqui do produto. E no pincelzinho de formatação, você vai clicar 2 vezes rapidinho. 1, 2. E aí você sai clicando, ó, em todas as outras caixinhas. Pronto. Agora o que você pode fazer é dar um ESC aí no seu teclado. Talvez dê até para aumentar um pouco, né, o tamanho da fonte, ó. Deixar em 24, eu acho que fica legal, ó. Pincel e sai clicando nos demais, ó. Pronto. Só que tá vendo que esse aqui ficou muito grande e não dá para ver? E outro problema. Quando filtramos aqui, ó, tá a segmentação de dados, esses valores não são atualizados. Por quê? Porque tem que conectar a segmentação com a nova tabela que adicionamos. Botão direito e então conexão. Vamos pegar aqui a 4ª tabela dinâmica, ó, tá aqui no final. E aqui embaixo também, ó, botão direito, conexão, pega a última tabela dinâmica. É isso aí, ó. Pronto. Agora já conseguimos ver, ó, o dashboard totalmente pronto e funcional, com todas as informações que precisamos. Então finalizamos o vídeo por aqui. Realmente eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. E lembrando, se você tiver qualquer sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários. E se você quiser também aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel, se inscreva. Eu espero realmente também que você possa aprender ainda mais de Excel junto comigo dentro lá do curso de Excel, beleza? Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.